Shalom, amados de Deus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O reino dos céus será como um homem que, ao se ausentar para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera 5 talentos, saiu e entrou a negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte também, o que recebera 2, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1, saindo, cavou a terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos, e os chamou às contas. E chegando-se a ele o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui tem outros 5 a mais que lucrei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a gerência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, eis aqui outros 2 que lucrei com eles. Seu amo lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a gerência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és um homem de dura condição. Ceifas onde não semeaste, já juntas o que não espalhastes. E por temor foi escondido o teu talento na terra. Eis aqui o que é teu. E respondendo o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, saiba que eu ceifo onde não semeio e que recolho onde tenho espalhado. Devias, portanto, dar o meu dinheiro aos banqueiros, e não na minha volta teria recebido certamente com juros o que era meu. Tirai-lhe talento, e diz aos que têm 10 talentos, porque a todos o que já tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á e até o que parece possuir. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, no 5º dia da primeira semana, durante toda essa semana a gente veio vendo os nossos pecados que culminam em maus hábitos, que culminam em frutos de pecados, que nos afastam de Deus, que não nos permite enxergar o próximo, e meditamos sobre as nossas trevas interiores, não é isso? Por quê? Para que a gente entenda uma coisa, que é a meditação de hoje: a impossibilidade da nossa vida sobrenatural. Então, sim, o conhecimento de nós mesmos, ele é necessário para que a gente possa considerar o quão incapacitados nós somos na ordem sobrenatural. Então a gente não pode, como Cristo bem disse, sem mim nada podeis fazer. A gente não pode fazer nada sem a graça. Então, sim, tanto a gente não pode fazer nada, como a gente não pode perseverar também sem uma graça vinda de Deus. Então, no primeiro ponto de hoje, a nossa elevação, a gente vai meditar sobre a elevação que nós estamos tendo. Estamos sendo elevados em pensamento, em espírito, e essa elevação se dá pela graça.
E essa graça é inteiramente gratuita. Tá? Então, na ordem natural, a gente consegue, né, fazer uma outra coisa, né, ter ali uma atitude. Você vai ver até pessoas, como a palavra fala, até os maus sabem dar boas coisas aos filhos, né? Então, assim, a gente ainda tem uma outra coisinha que a gente consegue fazer. Já na ordem sobrenatural, depois eu vou explicar o que é esse sobrenatural. No sobrenatural é totalmente impossível, gente, a gente fazer qualquer coisa sem graça de Deus, tá? O que a gente consegue fazer? Qual que é essa uma ou outra coisa que a gente consegue fazer? Por exemplo, né, você consegue por exemplo, você exigir o teu direito. É o normal, é o natural. Você consegue exigir o teu direito. Alguém te ofendeu, você vai lá e briga com essa pessoa. Você consegue fazer isso. O que deu? Deus te deu a graça para que você brigasse com a outra pessoa? Não. Isso você conseguiu fazer porque é natural, é normal. Uma outra coisa você consegue fazer sem a graça de Deus. Agora, o que seria sobrenatural? Sobrenatural é além do natural, o que extrapola o natural, né? Então, o incrível seria você, quando a pessoa te ofendeu, você dá outra face. Isso é sobrenatural. Qualquer coisa que seja fora do natural, e a gente já viu durante todos esses dias que o nosso natural é a corrupção, o nosso natural é o emporcalhamento de tudo que nos foi dado, né? É a mediocridade. Isso é o natural. Então qualquer coisa que passe disso, que seja elevado, qualquer pensamento de humildade, qualquer pensamento mais esclarecido, ele sendo sobrenatural, ele vai necessitar da graça de Deus. Porque a gente é completamente incapaz de qualquer ato sobrenatural. Então, quando a gente é elevado acima do natural, perceba que você, já nessa meditação desses 17 dias, você já está agindo de forma sobrenatural, né? Você já está fazendo a transição de antes eu era só carne, agora eu sou praticamente só espírito. Nós somos espirituais, elevados por Deus, né? Então essa elevação acima do natural, ela se dá unicamente pela onipotência de Deus, pelo poder de Deus, né? Então essa elevação, ela é um compartilhamento da própria essência de Deus, percebe? Então, até mesmo, pra você ter ideia, pronunciar o nome de Jesus Cristo, ele é algo sobrenatural. Já ouviu aquela máxima, o nome de que Jesus tem poder? Ele tem mesmo. Para pronunciá-lo, você precisa de graça, da graça de Deus, é sobrenatural. Então, qualquer coisa, né, se você ali, antes de tomar uma atitude, eu vou rezar uma Ave Maria, isso já é sobrenatural. Precisou da graça. Antes aconteceu o estímulo, como a gente via antes. Chegou, não, eu não vou ter uma reação negativa, vou interromper a cadeia, a sucessão de eventos, né, mentais,
e aqui eu vou contar outra história e vou ter uma atitude positiva mesmo diante do... Isso é totalmente sobrenatural. Você precisa da graça, né? E tudo isso, ele advém da livre vontade de Deus, ou seja, é totalmente gratuito. E gratuito, né? E de graça te foi dado, de graça você ofereça, né? Então quando você for passar para frente, ensinar, não cobre, né? Não só, eu não falo não só no sentido financeiro, né? Mas não queira ter uma gratidão em troca, não queira que a pessoa vá lá falar de você, não queira que a pessoa te reverencie, não pense que você, enfim, não queira nenhum tipo de reconhecimento, porque nenhum bem feito ao homem, do homem você terá recompensa alguma. Até a gratidão de quem te é grato, ela te faz mal, porque ela alimenta o teu ego e a tua soberba. Até quando alguém faz um reconhecimento a você, ele está te fazendo mal. O único bem, a única recompensa que você vai ter e que você deve querer por causa do que você fez é de Deus. E tudo no final das contas é uma história entre você e Deus. Então você foi lá ajudar uma pessoa, esquece a pessoa que você está ajudando. Ali o que importa é a tua relação com Deus que tem dentro daquela pessoa. Com a alegria que você está dando para o coração de Deus. E se ela vai te agradecer, se você fizer dessa forma, nem vai importar se ela vai te agradecer ou não. Ela ser grata é bom para ela, não para você que fez o bem. Alguém te fez o bem para você, primeiramente você vai ser grato a Deus. A ela você vai rezar a Deus que a agracie, que a abençoe. E pronto. Não passa disso. Segundo ponto, a gente vai ver que é Deus que move a nossa alma, né, no ato da virtude. Só que a gente, ou seja, isso antecede, né, o sobrenatural. Então, antes da gente cometer o ato sobrenatural, a gente precisou da graça, né? A graça vem primeiro. Como eu dizia lá no começo, existe uma inversão, né, na ordem das coisas, onde a gente quer primeiro se santificar para se aproximar de Deus. A gente primeiro quer saber orar para depois ter intimidade com Deus. E é o contrário, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa da graça. Antes de qualquer coisa, a gente vai precisar ali do auxílio divino e da intimidade com Deus, da sabedoria. Depois, pela graça, todo o resto vai vindo. Então, o que antecede é a graça. Então, a graça veio. Então, ele moveu, essa graça moveu o nosso ser para o ato de virtude, né, para o ato benevolente, né? E aí vem o segundo estágio, que é o nosso querer. A gente precisa querer fazer o bem, querer ter a virtude, querer alcançar, né, a transcendência, né, o sobrenatural, né? E Deus respeita esse nosso querer. Se a gente não quer, não adianta, né? Para aí, a ordem da graça para aí. Mas em a gente querendo, né, a coisa volta para Deus. Então Deus, até porque Deus quis antes de você, Deus também quer com você e Ele quer muito mais do que você. Por que Ele quer mais que você? Eu assisti uma palestra de filosofia onde os palestrantes falavam qual seria o interesse de Deus no joelho sangrando, no devoto que sobe de joelhos uma escada. Perceba, né, que Deus esconde a sabedoria, né,
dos muito elevados e revela aos humildes, né? Quem sou eu, perto do grau de erudição que tem ali um palestrante, né? Mas eu entendo perfeitamente isso, porque me foi revelado, não por causa da minha sapiência ou inteligência, que essas, né, muito me faltariam para um comparativo entre doutores, não é isso? Mas entendo perfeitamente. Por quê? Qual é o interesse? Deus não precisa de fato daquele sangue naquele joelho. Qual é o interesse dele nisso, no teu sacrifício? Porque nesse ato é um ato de mortificação. E Deus, sabendo que a tua alma, que é o que é imortal em você, está atrelada à carne, e a carne age como um peso morto que afunda a tua alma no oceano de miséria. Quando você mortifica esse corpo, você se afasta dele e você vai libertando a tua alma e aproximando-a de Deus. Qual é o interesse dele? Ele não precisa daquele ato. Ele não precisa do teu jejum. O interesse dele ele quer ficar com você. Toda relação, ela se dá por interesse. Então Deus é interesseiro? Deus é interesseiro. O maior interesse é dele, porque o maior amor é dele. Qual é o interesse de Deus na relação que ele tem com você? Qual é o interesse de Deus de ter mandado esse vídeo para você? Qual é o interesse de Deus de estar te cercando? Quando a gente procura Deus, a gente resolve procurar Deus, a gente percebe que Deus aqui estava nos buscando. A gente não busca Deus sem que Deus nos busque primeiro, porque Deus antecede todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Tudo começa nele e termina nele. Todas as coisas. Toda a tua relação com Deus. Está errado se não começar e terminar em Deus. Qual é o interesse dele? Ele te ama. Quando a gente ama, a gente quer perto e quer bem. Não basta estar perto, tem que estar bem. Não é isso? Então ele tem interesse nisso. Ele tem interesse em tirar os pesos mortos da tua vida. Não é isso? Porque eles estão te afundando. E a partir do momento que você se livrar, mortificar a tua carne, você vai estar enfraquecendo-a e fortalecendo o teu espírito, se aproximando dele. Então o interesse dele é esse. Né? Então a graça veio primeiro, como Deus é o alfa. E logo vem a sua vontade de querer ou não adquirir aquela virtude, praticar aquela virtude. Em você querendo, termina nele, porque ele vai conceder novamente a graça para que você cometa aquele ato sobrenatural. E sem a graça dele, nem perseverar, mesmo que você ainda adquira, né, aquela ciência, aquele ato, aquela virtude, você não pode perseverar nela, você não pode conservá-la sem que graça do alto te seja dado. Então, na palavra de Deus fala que é Deus quem opera em mim o querer e o agir. Então nós somos dependentes de Deus em tudo, né? Tudo que a gente faça que culmine no céu dependeu de Deus. E aí eu entro no terceiro ponto, né? Que a gente precisa dessa graça, uma graça separada, especial para perseverar, para não deixar cair, né? Então, assim, é muito comum, né, nesse primeiro amor, né, nesse primeiro conhecer Cristo, a gente ficar muito empolgado. Então a gente precisa, e aí ali a gente está ali no primeiro amor, está no fogo do Espírito, está perseverante, fiel, o dia inteiro a gente está lá ligado com o Senhor, e é comum cair, porque o ser humano ele não é fiel, só Deus é fiel.
Então a gente precisa clamar uma graça especial para o Espírito Santo, né? Clamar a Deus que nos dê a graça da perseverança. Às vezes a gente não persevera em nada na nossa vida. Então a gente, sem essa graça não há como você permanecer no caminho, e aí a necessidade da consagração, né? Porque a gente vai estar lá ancorado, acorrentado em Nossa Senhora, e ela nunca vai parar de caminhar para o filho dela. Então, se só para manter o mesmo nível que você está, você já precisa de uma graça, imagina para evoluir. Então precisa sempre a gente estar pedindo a graça, sempre humilde, sempre entendendo que sem Deus, sem Cristo, nada podemos fazer, né? E Cristo quer te dar todas essas graças, tudo que você precisa para vencer. Perceba que em todos os campos da sua vida, para você vencer, você só precisa da graça. Você só precisa estar com Deus, e aí Ele vai te mostrar quais os pesos que te impedem, Ele vai te mostrar quais os apegos que estão te impedindo, vai te dar todas as ferramentas para você vencer, e vai vencer lá junto com você. Mas Ele espera que você peça, porque é a dinâmica, né, da graça. Você tem que querer. Se não fosse assim, não existiria, Deus estaria ferindo o teu livre-arbítrio. Isso Ele te dá. E você foi dotado de todos os talentos, de tudo que é necessário para vencer em qualquer campo da sua vida. Só que o que aconteceu? O que você está fazendo com os talentos? Se Deus te deu fogo, força, sagacidade, você enterra esse talento, o diabo transforma ele em ira, né? Se Deus te deu mansidão, serenidade, o diabo vai lá e transforma isso em covardia, você enterra o talento e não multiplica, né? Se Deus te deu carisma, né, te deu o dom da oratória, algum dom artístico, você transforma aquilo você enterra aquele talento, você não multiplica, o diabo acaba transformando aquilo em uma sensualidade, acaba transformando aquilo em luxúria. Tudo que você é dotado para vencer acaba corrompido pelo mundo. E o diabo, se valendo do teu livre-arbítrio, te engana, né? Por que ele te engana? Porque ele faz você querer o produto dele corrompido, e aí você, iludido, acaba escolhendo, né, o mundo. Então é muito importante você elencar os talentos que você tem. E eu te digo, quando você elencar também os teus defeitos, as coisas que estão te impedindo de crescer, você vai ver que cada um daqueles defeitos ali, em Cristo, ele vai passar a ser uma qualidade. Que na verdade Deus, ele te criou pleno. Você é pleno, completamente cheio do Espírito Santo e dotado de tudo que é mais incrível e soberbo, maravilhoso, transcendente. E você vai ver que aquilo só está mal orientado. Deus te deu uma prudência, o diabo vai lá e transforma em medo. Quais os talentos que você tem enterrado? Por que você tem enterrado? Por que ele precisa ser multiplicado? Porque ele nem é para você. Para que você tem o dom do oratório? Não é para ficar calado, é para falar. E o que você vai falar? Doutrinas mundanas? Não, isso é um desperdício do seu dom, do seu talento. Isso é esconder o talento. A inteligência para você aceitar essas doutrinas, não. É para você justamente questionar e levar o irmão que está no erro ao caminho correto.
E Deus vai te perguntar sobre cada um desses talentos que Ele te deu. E cada uma das tuas derrotas não tem outro motivo senão você não estar ligado com Ele, para que você possa orientar de forma correta aquele talento. E aí, no decorrer da sua vida e depois, no pós-vida, esses talentos serão cobrados. E você que não multiplicou esse talento, que não usou da forma correta, aquilo tudo será tirado de você. Nossa, mas as coisas não têm dado certo. Claro, você enterrou os talentos e aí aquilo vai ser tirado para você. Ou, nossa, parece que a água só corre para o mar. E aí aquilo vai ser dado para quem está utilizando. Então você se apaixonou pela sabedoria e está buscando sabedoria, Deus vai te dar mais. Se você está multiplicando, você está ensinando para os outros, Deus vai te dar mais, Ele vai te revelando mais, Ele vai te revelando cada vez mais com mais profundidade os mistérios dele, da teologia. E aí você que ouviu falar de Deus e não multiplicou o talento, você vai ficando cada vez mais emburrecido, embrutecido, porque vai ser tirado de você e dado para quem está multiplicando. Então, eu já falava ontem, mais vale ser um burro, com perdão da palavra, com sabedoria, do que um inteligente tolo. Porque todo aquele que não caminha no caminho da sabedoria que vem de Deus, ele vai agir como um tolo. Você pode ver, por mais inteligente que ele seja, você vai ver atitudes ridículas. E não tem como escapar disso. E até aquela inteligência vai sendo mitigada, porque não multiplica o talento. E aí chega no final, fala que esses que não multiplicaram o talento, ele será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Todos esses momentos que a Bíblia fala disso, choro e ranger de dentes, trevas exteriores e tudo mais, isso ele está falando do inferno. Olha que perigoso essa relação com o talento. Nossa, mas isso é duro? Não, isso é justo. Imagina você. A gente meditava que nós viemos do nada, não é isso? E do nada Deus nos fez. Você era nada, não estava no pensamento de ninguém, não tinha nada, era nada, não pensava nada, estava no nada e no nada permaneceria. Então Deus, com a sua misericórdia e amor, te fez para as coisas plenas, criou um plano de salvação para você, te amou, te formou. Deus sabe os fios de cabelo que tem no seu corpo, todos os teus sonhos. A gente costuma chegar e falar para Deus: nossa, eu sonho com isso. Deus sonhou os teus sonhos antes de você. Tudo que você quer de bom para você, Deus quer muito mais. E tem coisa que Deus não consegue dar porque você está querendo pouco. Você está querendo uma poça de água e Deus está lá doido para te dar um oceano. E aí Deus fez isso tudo. Ele te formou do nada, te deu dotou de talentos, e você e as pessoas não falam com Ele, não reconhecem Ele, ridicularizam o nome dele e a doutrina dele. Os fiéis dele, aqueles que seguem, ainda são ridicularizados por pessoas que seriam nada se não fosse ele. Ele criou tudo para chegar alguém, um miserável,
e eu não preciso de Deus, eu não aceito Deus. Quem é você para não aceitar? Deus não precisa da sua aceitação, Deus não precisa que você acredite nele. É justo que você renda homenagem a ele, é o mínimo que você pode fazer, é consagrar a tua vida a ele, porque a tua vida é dele, foi ele que deu para você. Sem ele você não é nada. Ele sem você, ele continua sendo Deus, o alfa e o ômega. Ele continua sendo tudo. Ele é aquele que é e você é aquele que não é, aquilo que não existe. E aí as pessoas se acham no direito, na soberba, de querer questionar a Deus, de querer nem acreditar. Né? A gente viu ontem a ciência, né, de a pessoa ter uma fé tão grande para negar a existência de Deus, que é absurdo. A ingratidão. Então é mais do que justo. Ele te deu esses talentos, você não multiplicou, você o ofendeu, você ofende. A gente ofende a Deus desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, o tempo inteiro. Se fosse você que não tem aí a misericórdia de Deus, você já teria destruído tudo e todos. Porque por muito menos a gente fica muito ofendido com o nosso irmão. E olha que não foi a gente que formou o nosso irmão. E aí ele comete um ato, a gente já está ofendidíssimo. A gente que não tem mérito se ofende com a ingratidão do nosso irmão. Imagina Deus, que ele é o único que tem mérito. Então, esse choro e ranger de dente, as trevas, o inferno para quem não continua. Se você não caminhou com Deus na vida, você não vai caminhar no pós-morte. Se você não buscou o céu em vida, você não vai ter como buscar na morte. Mais do que justo. E como fala na palavra, essas pessoas vão reconhecer isso. Então você nunca quis estar com Deus? Você preferia ir para a festa? Você preferia estar lá nos seus relacionamentos? Você preferia dormir? Você preferia sair? Você preferia fazer qualquer coisa menos render o que é justo a Deus? E aí, então, depois, não ache que é injusto ou demais essas pessoas caírem na mão do diabo e irem parar no inferno. Então, que a gente possa sempre recorrer a Nossa Senhora, porque ela, mais do que todos na história da humanidade, foi aquela que mais reteve e multiplicou os talentos que foi dado. Que a gente, como eu estou falando, é preciso de uma graça, e ela foi reconhecida por um arcanjo. Nossa Senhora, e eu vou explicar a saudação que o arcanjo fez a ela. Nossa Senhora, ela foi escondida. Como eu sempre falo, nós estamos em guerra. Nossa Senhora foi escondida. O diabo, por conta do pecado original, ele conhece, sabe, né? Assim que a gente é concebido, ele nos conhece e sabe quem somos. Ele tem uma ligação conosco através do pecado original. O pecado original veio dele. Ele enganou Eva. Então, ele é o pai daquela soberba. Foi a soberba que o levou à queda. Por isso eu sempre digo, a soberba é o pai de toda miséria, né? Então, essa graça, né, da qual eu venho falando no dia de hoje, ela estava contida em Nossa Senhora de uma forma que o arcanjo, que também não a conhecia, Gabriel, São Gabriel arcanjo, quando, né, na presença de Nossa Senhora, qual a primeira coisa que ele fala? Ave Maria, cheia de graça. Perceba que um arcanjo que conhece a face do Senhor, ele fica impressionado, né, com a presença da graça em Maria. E não só existe a graça em Maria, mas ela é cheia dela.
Quando você tem uma garrafa que ela está pela metade, você fala, ela está pela metade, ela está quase cheia. Mas se ela estiver completa, você fala, ela está cheia. Então Nossa Senhora estava completa. Tudo nela estava preenchido pela graça do Senhor. E isso gerou esse espanto no arcanjo. Quando você vê a presença de anjos, anjo, ele é combatente. Anjo, ele é soldado, né? A palavra, né, lá atrás, o anjo quer dizer um mensageiro do Senhor. Eles são... um anjo aparece para combater do lado de Josué. Josué, você veio combater comigo? Não, eu vim combater pelo Senhor. Você não vê anjo saudando ninguém na Bíblia, mas esse anjo, um arcanjo, quando ele olha, ele chega na presença de Nossa Senhora, ele a saúda. Ave Maria, né? Cheia de graça. E aí ele continua, o Senhor é convosco. Então ele percebe que Deus está com ela, né? Como aonde que existiu uma saudação desse nível para os patriarcas, para Moisés, para Abraão, para Elias, para Enoque, porque eles não estavam, por mais elevados, eles não estavam cheios, não era somente graça, eles não estavam completos da graça, não é isso? Mesmo se eles foram elevados. Agora imagina o quão de graça havia, né? O quanto Deus estava com ela. Nenhuma criatura na história esteve com Deus mais do que Maria esteve, né? O arcanjo, olha só, bendita sois entre as mulheres. Nunca alguém, para que Deus pudesse vir, ele não pode coabitar com o pecado, com a sujeira, nem mesmo com o pecado original, com nada que fosse mácula. Tem que ser o branco mais alvo, a perfeição mais absoluta, imaculado. Então, para que ele habitasse, né, precisava de ser uma entre todas. Somente Maria foi digna de tamanha graça. Ela dignificou a humanidade para que Cristo pudesse vir. Então, ela é plena dos dons, plena das bênçãos, plena dos talentos, plena do Espírito Santo, plena da graça. E em tudo a gente percebe, em tudo isso a gente percebe que a gente é o contrário. No que ela era cheia, né, de graça, nós somos cheios de pecado. No que Deus é com ela, a gente é com o mundo, né? No que ela é bendita, a gente é maldito, não é isso? E por último, o arcanjo fala, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Esse fruto de salvação, né, que habitou nela. Se você que está 17 dias meditando, a gente nem chegou na semana de conhecer Jesus ainda. A gente vai terminar essa semana que a gente está se conhecendo, vai passar uma semana conhecendo Maria, para que ela nos apresente Jesus. A gente vai passar uma semana só conhecendo Jesus. Então, se você já viu o tanto de mudança que aconteceu com você em 17 dias apenas, né? Por que aconteceu tanta mudança? Porque é Maria que está fazendo isso com você, não é teu mérito, né? Olha o que de mudança, o pouquinho que Cristo já vem nascendo, ele já vai mudando tudo. Imagina, Cristo habitou dentro dela, o que ela já era cheia de graça, e ela comportou a totalidade dentro dela da graça. Ela suportou, né, a onipotência dentro dela. Não é qualquer ser que poderia ter feito isso. Então a gente deve sim reverência, né, a esta boa mãe. A gente deve sim
até pela nossa miséria, a gente deve venerá-la, sim, jamais adorá-la, porque só Cristo, mas venerá-la, né? Porque Cristo se submeteu, Cristo passou ao lado dela, né? Ela falou: o Senhor é convosco. Cristo passou a maior parte da vida dele do lado dela. Dos 33 anos, 30 foi do lado dessa mulher. Que a gente também queira estar sempre do lado dela. Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.